Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística. A aula de hoje é sobre medidas de posição. Vamos começar com as medidas de tendência central. São medidas que tentam representar os números por um único valor, um valor central. Por exemplo, a média, a moda e a mediana. Como medida de posição, nós temos ainda medidas que tentam representar os valores por outras posições. Exemplo, o mínimo, o máximo e valores intermediários entre o mínimo e o centro e o máximo. Por exemplo, os quartis, que representam 25% dos números, 75% dos números. Nós vamos estudar a média, a moda e a mediana, que são medidas que tentam representar todos os valores por um valor central. Por exemplo, a média. No nosso curso, nós vamos ter 3 notas, uma nota do módulo 1, uma nota do módulo 2 e uma nota do módulo 3. Ao calcular essa média, a gente tem um critério de aprovação, que é: se você tiver uma nota igual a 5 ou mais, você é aprovado. Se você tiver uma média inferior a 5, você será reprovado. Então, a média, inclusive, está sendo usada como um critério de aprovação, um critério de tomada de decisão. Então, vamos começar estudando a média. A média é o ponto de equilíbrio no conjunto de dados. Para calcular a média, imagine que temos uma amostra com os valores x1, x2, x3, x4, até xn, onde o n é o número de observações que tomamos da variável x. A média aritmética é somar todos os valores e dividir pela quantidade de números, n. E existe uma notação para isso, que é utilizando o símbolo do somatório. É importante aqui você começar a se familiarizar com esse símbolo do somatório, o que ele quer dizer, porque em algumas questões o que vai ser informado a você é o somatório com i variando de 1 até 7 de xi. O que isso quer dizer? Quer dizer a soma do x1 mais o x2 mais o x3 mais até o número que tiver aqui. Se for 7, então até o x7, divididos por 7, né? Que é o n. Então, essa representação matemática aqui é uma forma simplificada de escrever isso aqui, para não escrever todos os valores até o n. Até porque nós não sabemos quem é esse número para saber quantas parcelas são. Então, vamos a um exemplo. Considere os seguintes valores observados da variável x: 3, 5, 2 e 6. Aqui seria o seguinte: o x1 é o 3, o x2 é o 5, o x3 é o 2 e o x4 é o 6, o n é igual a 4, tá? Então, aqui eu representaria como somatório com i variando de 1 até 4 de xi sobre 4. Vamos tentar calcular essa média de x. Então, a forma mais simples é somar todos os valores. 3 mais 5 mais 2 mais 6 dividido pela quantidade de números, são 4 números, dividido por 4. Então, vamos chegar na média 4. A outra forma é usando o conceito de média. Alguns de vocês fizeram isso. Para calcular a média de cabeça, aqui como são números inteiros, vocês saíram distribuindo aqui, eu passo 1 do 5 aqui para cá, fica 4, 4. Passo 2 aqui do 6 para cá, fica 4, 4. Então, tudo fica igual a 4, a média é 4. A ideia é essa. Imagine que você tem umas bolinhas azuis com peso de 1 unidade. Então, como eu representaria essas bolinhas, né? Então, o 3 seria 3 bolinhas,
o 5, 5 bolinhas, o 2, 2 bolinhas e o 6, 6 bolinhas. Para calcular a média, eu tenho que equilibrar esses pesos nas 4 balanças, ou seja, distribuir as bolinhas para que todas as balanças tenham o mesmo peso. Ao fazer isso, cada balança vai ter 4 bolinhas. Então, a média de 3, 5, 2 e 6 é 4. Esse é o conceito da média, não é? Como vimos anteriormente, a média é o ponto de equilíbrio no conjunto de dados. E isso quer dizer exatamente equilibrar para que todas as balanças tenham o mesmo peso. A média tem 2 propriedades importantes. A primeira delas é que a soma dos desvios em relação à média é zero. O que quer dizer isso? Vamos começar com o conceito de desvio. Desvio é a diferença de cada observação para a média. Então, a observação x1 menos a média, x2 menos a média, x3 menos a média, até o xn menos a média. Ou seja, todos os valores eu vou subtrair a média. Quando eu faço isso, eu tenho n desvios, tá? Quando eu somo esses desvios, sempre dá zero. É o que a propriedade está dizendo. Vamos olhar aqui para o nosso exemplo 1 e verificar isso. Então, se eu for fazer isso, eu tenho os números 3, 5, 2 e 6. Eu vou calcular todos os desvios, que é cada número menos a média, que é 4. Então, 3 menos 4, menos 1. 5 menos 4, mais 1. 2 menos 4, menos 2. 6 menos 4, mais 2. Quando eu somo esses desvios, sempre dá zero. Por quê? Os positivos com os negativos vão se cancelar e dá zero. Isso porque a média é o ponto de equilíbrio. As bolinhas foram distribuídas, então, aqui precisou de uma bolinha. Então, tem menos uma bolinha, aqui tem mais uma bolinha, aqui tem menos 2 bolinhas, aqui tem mais 2 bolinhas. Então, sempre os positivos e os negativos vão se cancelar e dar zero. Uma outra propriedade importante da média é a linearidade. Ela quer dizer, se você pegar a variável xi e transformar ela de forma linear, ou seja, multiplicando por constantes, somando constantes, então a média da nova variável, y, vai ser igual a A vezes a média de x mais b. Isso quer dizer o seguinte, se eu tivesse que calcular a média de y sem usar essa propriedade, eu tenho que achar todos os y. Então, eu tenho que colocar x1 aqui e achar o y1. Colocar x2 e achar o y2. E assim por diante. Para depois somar todos os y e dividir por n. Usando a propriedade, eu não preciso se eu já tenho uma média de x. Se eu já tenho uma média de x, então a média de y é a vezes x mais b. Certo? Então, vamos verificar isso com essa equação aqui. Imagine que eu vou transformar nossos valores de x do exemplo 1 com a transformação 4x menos 2. Como fica? Então, aqui estão os valores de x, 3, 5, 2 e 6. Primeiramente, eu tenho que encontrar os valores de y. Aqui eu vou fazer sem usar o conceito da linearidade. Então, eu tenho que achar todos os y. O primeiro y é 4 vezes 3 menos 2, dá 10. O segundo é 4 vezes 5 menos 2, 18. O terceiro é 4 vezes 2 menos 2, 6. O quarto é 4 vezes 6 menos 2, 22. Então, os valores de y são 10, 18, 6 e 22. Como é isso na balança? Na balança, no exemplo x,
nós tínhamos os valores 3, 5, 2 e 6. Então, essas eram as quantidades de bolinhas em cada balança. Ao fazer a transformação, o número de bolinhas aumentou. Então, nós temos 10 bolinhas na primeira, 18 na segunda, 6 na terceira, 22 bolinhas na quarta. Assim, para calcular a média, nós temos que sair distribuindo essas bolinhas até que todas tenham o mesmo peso. Então, esse valor que equilibra é o 14. Então, os valores de y são 10, 18, 6 e 22. Como eu calculo a média? Eu somo esses valores, dá 56, divido por 4, 14. Isso aqui nós encontramos a média sem usar o conceito da propriedade de linearidade. Imagine agora, essa aqui é a transformação, né? Imagine que cada bolinha de x ficou 4 vezes mais pesada e que de cada bola foi retirada o peso de 2 unidades. Então, a nova média será 4 vezes a média de x menos 2, 14. Ou seja, se você tem a média de x, é muito mais simples calcular a média de y usando a propriedade de linearidade. Agora, se não for uma transformação linear, isso já não vale. Vamos considerar agora o exemplo de encontrar a média de z. Z é x ao quadrado, tá? O que nós queremos agora verificar é se elevar todos os valores de x ao quadrado, calcular a média vai ser igual à média de x elevado ao quadrado. Ou seja, se aquela propriedade vale quando a transformação é não linear, como x elevado ao quadrado. Então, deste lado da equação aqui, nós temos a média ao quadrado. A média de x é 4. Então, 4 ao quadrado, 16. Desse lado, nós temos 16. E desse lado aqui, que é a média de z, eu tenho que encontrar todos os valores de x ao quadrado, somar e dividir por n. Então, 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Isso dá 74 dividido por 4, dá 18,5. Então, veja que a média de x ao quadrado é diferente da média de z, que z é os valores de x elevado ao quadrado. Então, a propriedade de linearidade não se aplica, obviamente, a transformações não lineares. Então, se você tem uma transformação linear, você pode usar a propriedade de linearidade e encontrar a média de uma variável que você transformou muito mais rápido. Mas, se a transformação for não linear, então você precisa encontrar todos os valores de z, no caso, e calcular a média. A média verdadeira de z é 18,5. Além da média aritmética, a gente tem outras médias, né? Uma importante é a média ponderada. Imagine o seguinte: um professor vai avaliar com 4 provas seus alunos, só que ele vai dar um peso diferente a cada prova. Então, a primeira prova tem peso 1, a segunda tem peso 2, a terceira tem peso 3 e a quarta prova tem peso 4. Então, se as provas têm pesos diferentes, não vamos conseguir calcular a média simplesmente somando as notas dos alunos e dividindo por 4. A gente tem que ponderar pelos pesos. Como fazemos isso? Nós vamos multiplicar o peso 1 vezes a nota 1, mais o peso 2 vezes a nota 2, mais até o peso K vezes a nota K. Novamente, isso aqui, essa expressão aqui, por mais que seja mais simples de entender, não é necessariamente as fórmulas que vocês vão ver, por exemplo, em exercícios de livros e de concursos, né? Não sei se você sabe, mas tem concursos que na área de vocês que na prova de matemática tem questões de estatística.
Então, é importante aprender estatística até para questão de concursos. Então, essa expressão aqui pode ser reduzida dessa forma. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eu vou somar para todo J variando de 1 até K o produto de PJ vezes XJ, não é? Então, quando J é igual a 1, é P1 vezes X1. Quando J for igual a 2, P2 vezes X2. E assim por diante, até o último, que é K, que é PK vezes XK. Dá isso, não é? E dividimos pela soma do peso, não por N. Então, somamos os pesos e dividimos pela soma dos pesos. Então, vamos praticar esse exercício. Uma forma simples de resolver essa questão é criando uma tabela, tá? Onde você vai colocar as notas e os respectivos pesos. Então, para encontrar essa média ponderada, você simplesmente multiplica nota por peso. Então, 8 vezes 1 dá 8, 2 vezes 7 dá 14, 3 vezes 9, 27, 4 vezes 9, 36. E aí, você soma esse produto de nota por peso, dá 85, a média é 85 dividido por 10. Você pode ainda usar a fórmula, né? Que vai dar a mesma coisa. É basicamente destrinchar isso aqui na equação. O peso 1 vezes a nota 8, mais o peso 2 vezes a nota 7, mais o peso 3 vezes a nota 9, mais o peso 4 vezes a nota 9. Ao somar isso aqui, vai dar 85, dividido pela soma dos pesos, que é 10, 8,5. Então, a média ponderada do aluno é 8,5. Na aula de tabela, nós vimos que variáveis contínuas às vezes podem ser representadas por tabelas de intervalo por classe. Só para lembrar aqui esse tipo de tabela, certo? Nós vamos resolver esse exercício aqui. Então, quando os dados estão agrupados por classe, nós não temos mais os valores de x. X, nós sabemos que tem 2 números aqui dentro, mas não sabemos mais quem são eles. Nós sabemos que tem 12 números entre 20 e 30, sem incluir o 30, mas não sabemos mais quem são eles. Então, como é que a gente calcula a média, que no caso aqui é uma aproximação da média, quando a gente tem uma tabela de intervalo por classe? Então, a expressão é essa. A ideia é usar a média ponderada. Então, a média de dados agrupados por classe é uma média ponderada, onde os pesos vão ser as frequências. E aí, a expressão é essa. Lembra que a gente dividia pela soma dos pesos? A gente divide pela soma das frequências, que nesse caso vai dar N. Então, vamos ver isso, né? Ainda tem um problema. Quem eu vou usar como X, né? Então, nós vamos usar como X os pontos médios das classes. Como eu encontro esses pontos médios? Eu vou somar o limite inferior com o limite superior e dividir por 2, dá 15. É o valor que está aqui no meio. Entre 10 e 20, qual é o valor que está no meio? 15. Então, como eu encontro o ponto médio dessa classe? 20 mais 30 dividido por 2 dá 25. É o número que está entre 20 e 30 ali no meio. E assim por diante, eu vou encontrar todos os pontos médios e vou representar eles por XJ. Então, o que nós estamos fazendo é uma aproximação, no qual a gente vai representar cada classe pelo ponto médio. Agora, nós temos um valor para representar o X, que são os pontos médios. O passo seguinte é criar mais uma coluna, que é aquela coluna peso vezes notas. É por isso que eu apresentei para vocês a média ponderada primeiro como uma tabela, porque ia facilitar aqui a compreensão da média por classe. Então, é multiplicar o peso pela nota. O peso é a nossa frequência. Então, é 2 vezes 15, 30. 12 vezes 25, 300. 15 vezes 35,
525, 11 vezes 45, 495, 5 vezes 55, 275. E aí a gente vai precisar de dois somatórios. Um é o somatório das frequências, que vai dar o nosso N. Esse aqui é o nosso N. E o outro é o somatório da frequência vezes as notas, que são uma aproximação, né? As notas, os pontos médios, que dá 1.625. Com essas duas quantidades, com esses dois somatórios, eu consigo calcular a média, uma média aproximada, no caso. Então, o numerador vai ser o somatório da frequência vezes as notas, ou seja, 1.625, dividido pelo N, que é o somatório das frequências, 45. E aí, quando a gente divide, a média é 36,11. Então, a média dessa tabela por classe é 36,11. Agora, vamos falar sobre a moda. A moda é o valor ou o conjunto de valores que mais se repetem na amostra. O que ocorre com maior frequência, se houver, certo? Então, para entender a moda, vamos calcular a moda dessas 5 amostras aqui, a amostra de X, de Y, de Z, de W e de V. Então, a primeira amostra é a amostra de X, os valores 12, 18, 12 e 16, estão aqui eles. A primeira coisa que eu tenho que fazer é contar quantas vezes esses números apareceram. Então, os números foram 12, 16 e 18, e o 12 ocorreu 2 vezes, os demais, uma vez. Então, esse número tem uma frequência maior do que os outros. Então, o número 12 é a moda. E nesse caso, temos só uma moda, então a gente chama de unimodal. Agora, vamos ao exemplo da amostra Y. Aqui estão os valores de Y e a gente vai criar a frequência desses valores. Então, o número 30 aconteceu 3 vezes. O número 40 uma vez, o número 50 uma vez e o número 60 3 vezes. Então, a nossa moda são os números que ocorreram com maior frequência, e são 30 e 60. Isso porque eles ocorreram de forma empatada 3 vezes. Então, a nossa moda é 30 e 60. Como temos duas modas, então dizemos que é bimodal. Agora temos o exemplo da amostra Z. Aqui estão os valores de Z e fazendo a frequência, nós temos 2 números 8, 2 números 9 e 2 números 14. E 10, 11 e 13 ocorreu uma vez. Então, os números 8, 9 e 14 ocorreram com maior frequência. Todos com a mesma frequência 2, estão empatados. Então, eles são a moda. E nesse caso, como são 3 números, é trimodal. Agora temos o exemplo da amostra W. A amostra W tem só um único número 9, repetido 5 vezes, né? Ao fazer essa frequência, obtemos isso. Então, não temos nenhum número cuja frequência é superior aos outros. Para existir moda, tem que existir um número com frequência superior aos outros. Então, quando a gente só tem um único número, a gente não tem moda. Então, nesse caso, a gente chama de amodal. Agora, o exemplo com a amostra V. Então, aqui estão os valores de V e aqui as frequências. Todos aconteceram uma única vez. Então, não existe nenhum número cuja frequência é superior aos demais. Novamente, nós não temos moda. V é amodal. Agora, vamos ver a moda para dados agrupados. Então, quando nossos dados estão agrupados, a moda vai ser um dos valores dentro da classe com maior frequência.
A questão é que a gente não sabe mais quem é esses valores. Então, a gente vai ter que aproximar esses valores. A gente consegue identificar bem a classe modal, de 4 a 5. Essa é a classe modal. Mas, que valor a gente vai representar essa moda? Então, existem duas maneiras. O ponto médio, que seria a média entre 4 e 5, 4,5, o valor aqui no meio, ou usando essa expressão, que é uma interpolação para aproximar a moda. Nos exercícios, quando eu pedir a moda para dados por classe, então eu estou me referindo a você calcular essa expressão aqui, e não o ponto médio. Como é essa expressão? Então, todas essas letrinhas aqui na equação refere-se à classe modal. Uma vez que você identificou ela, olha, neste exemplo, a maior frequência é essa barrinha aqui, ela vai de 4 até 5. Então, de 4 a 5 é a minha classe modal. Então, todas essas letras aqui representam essa classe modal, onde o L é o limite inferior da classe modal, o 4 é o limite inferior, o 5 é o limite superior. Então, o L, nesse caso, é 4. O C é a amplitude da classe modal, ou seja, essa distância entre 4 e 5, que é 1. 5 menos 4. Esse F pós, que também está aqui, e o F ante, são frequências posterior e frequência anterior à classe modal. Então, no caso aqui o F pós é essa frequência aqui, 0,2. E o F ante é essa frequência aqui, anterior à classe modal, que é algum número aqui entre 0,10 e 0,15, tá? Então, vamos ver isso com um exemplo. Vamos calcular, para aquele mesmo conjunto de dados por classe, a moda. Primeiramente, vemos que tem só uma frequência máxima, que é a da classe 3040. Essa frequência máxima é o 15. Então, é unimodal. Eu posso usar aquela expressão. Identificada a classe unimodal, que é de 3040, então, a gente pode usar aquela expressão lá. O L é o limite inferior da classe modal. A classe modal é de 3040, o limite inferior é 30. O C é a amplitude da classe modal. A classe modal vai de 30 a 40, o C é 40 menos 30, que dá 10. Tá aqui. O F pós é a frequência posterior à classe modal. Essa aqui é a classe modal, então a frequência posterior é 11. O F ante é a frequência anterior à classe modal. A classe modal é essa, a frequência anterior, 12. Então, aqui é 30, 10, 11, 12 mais 11. Isso vai dar 34,8. Então, 34,8 é a moda para esse conjunto de dados. Já vimos a média, a moda, agora é a vez da mediana. Para encontrar a mediana, primeiro a gente precisa ordenar as observações. Então, a gente vem utilizando a notação x1, x2, xn para os números que a gente observa. Agora, a gente vai usar uma outra notação para a sequência desses números ordenada. Então, aqui, o x parênteses 1 é o mínimo, o x1. O x parênteses 2 é o segundo menor valor. E assim vai até o x parênteses n, que é o maior valor, o máximo. Então, definida nossa sequência ordenada, a mediana é o valor que está no meio. Se n for ímpar, a gente tem um número no meio. E a gente pode encontrar esse número fazendo o seguinte, somando 1 ao n e dividindo por 2. Então, a gente acha a posição em que está o x.
Quando n é par, então nós temos dois números no meio. E a mediana é a média desses dois números. Como a gente acha esses dois números? O primeiro é só dividir n por 2 e o segundo é o seu sucessor. E aí a gente pega esses dois números e calcula a média e encontra a mediana de x. Vamos ver isso com um exemplo. Então, vamos começar com a amostra x. Temos os valores 12, 18, 12 e 16. O primeiro passo é ordenar. Ordenando, fica 12, 12, 16 e 18. A mediana, como n é par, 4 números, é a média dos dois do meio. Então, vou pegar 12 e 16 e calcular a média, que dá 14. Então, 14 é a mediana desses números. Na amostra y, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu preciso ordenar. Nunca se esqueçam disso. Ao ordenar, como n é par, nós temos 8 números, então é a média dos dois do meio. Então, é a média entre 40 e 50, que dá 45. Este exemplo é interessante para entender o conceito de mediana. O 45 é a mediana. 45 está aqui entre 40 e 50. Então, o conceito de mediana diz que a mediana é o valor abaixo do qual nós temos 50% das observações. Consequentemente, também é o valor acima do qual temos 50% das observações. Aqui a gente vê bem isso. Nós temos 4 números abaixo e temos 4 números acima. Então, a mediana é o ponto em que divide nossas observações em duas partes. Para a amostra Z, nós novamente vamos ordená-la. E a mediana, nesse caso, é o ponto que está no meio. Como o nosso n é ímpar, é 9, então a mediana é exatamente o número 10. Abaixo dele eu tenho 4 observações, acima dele eu tenho 4 observações. Agora vamos à amostra W. Na amostra W, nós temos um único número. Então, a mediana é 9, mas a gente ainda pode usar o mesmo conceito. Não precisa ordenar, que já está ordenado. A mediana é o número do meio, 9. Na amostra V, nós vamos começar ordenando. E como n é ímpar, são 7 números, então a mediana é o valor do meio. Tem 3 números abaixo da mediana e 3 números acima da mediana. Da mesma forma que calculamos média para dados agrupados, moda para dados agrupados, nós podemos calcular a mediana para dados agrupados. Então, a mediana para dados agrupados nada mais é do que uma interpolação para a gente achar o número que fique com 50% da frequência abaixo dele, 50% da frequência acima dele, ou seja, um número mediano. Da mesma forma, a gente tem que encontrar a classe mediana e essas letrinhas aqui correspondem a essa classe mediana. Vai ficar mais fácil de entender como encontrar a classe mediana no exemplo que eu vou mostrar a seguir. Mas o L quer dizer limite inferior da classe mediana. O C, amplitude da classe mediana, ou seja, a diferença entre o máximo da classe mediana e o mínimo da classe mediana. N dividido por 2 menos esse F ante aqui é a frequência acumulada anterior à classe mediana. E esse FMD aqui é a própria frequência da classe mediana. Vamos ver isso como exemplo. Então, voltamos àquele exemplo e primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir onde está a mediana. Então, nosso N é igual a 45. 45 é ímpar. Então, a gente tem que encontrar o valor que está na posição N mais 1 dividido por 2. Então, nosso N é 45,
45 mais 1, 46, dividido por 2. Então, a gente tem que encontrar o valor que está na 23ª posição. Por quê? Esse valor que está na 23ª posição tem 22 números abaixo dele e 22 números acima dele. Ele é o ponto mediano. A gente não vai descobrir que número é esse, mas a gente pode descobrir qual é a classe em que ele está. E para achar isso, a gente basta apenas contar, porque está ordenado já. De 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40. Então, a gente já tem a sequência ordenada por classes. Então, a gente só precisa encontrar onde está o 23º. Na primeira classe, nós temos os 2 primeiros. Na segunda classe, nós temos do 3º até o 14º. Na terceira classe, nós temos do 15º, não é? Porque aqui temos 14, então o próximo é o 15º, até o 29º. Então, olha, na terceira classe, nós temos do 15º ao 29º, ou seja, o 23 está aqui dentro. Então, a gente já descobriu qual é a classe em que está o número mediano. E essa classe é de 30 a 40. Passo seguinte é substituir os valores na equação. Então, o nosso L é o limite inferior da classe mediana. Já encontramos ela, o limite inferior é 30. O C é a amplitude dessa classe, 40 menos 30, 10. N dividido por 2, o nosso N é 45, então basta substituir. Menos esse F maiúsculo antes. O F maiúsculo, lembram, é a nossa frequência acumulada. Como é que a gente calculava a frequência acumulada? Então, na primeira classe, nós não temos nenhuma classe anterior, então, repetimos a frequência. Na segunda classe, vai ser 12 mais 2, 14. Na terceira classe, vai ser 15 mais 12 mais 2, dá 29. Na quarta classe, vai ser 11 mais 15 mais 12 mais 2, dá 40. Na última classe, vai ser 5 mais 11 mais 15 mais 12 mais 2, 45. Por isso que sempre termina no N. Então, a gente precisa da frequência acumulada, mas a que está na classe anterior à mediana. Então, essa aqui é a classe mediana. Então, volta uma linha anterior. Então, esse F maiúsculo antes é o 14. E precisamos do FMD, que quer dizer a frequência da classe mediana. É exatamente essa frequência aqui, o 15, que é a frequência da classe mediana. Então, substituindo todos os valores, nós vamos encontrar 35,6. 35,6, o número aqui entre 30 e 40, é a mediana desse conjunto de dados. Agora vamos fazer uma comparação entre as medidas de tendência central, começando pela média. A média, de longe, é a medida de tendência central mais utilizada na estatística, porque ela possui propriedades únicas e importantes para a inferência. No entanto, a média sofre muita influência de valores muito altos ou muito baixos, porque se eu tiver um número muito alto, então, como eu tenho que somar todos os valores e dividir por n, a tendência é que essa média fique mais alta do que a maioria dos números estão, por causa desse número muito alto, que a gente chama de valor atípico. Mesma coisa se esse valor atípico for muito baixo, que vai trazer a média para um valor mais baixo do que a maioria dos valores da amostra. Moda. A moda é uma medida de tendência central que tem uma característica bem peculiar de captar mais de um pico de observações. Então, quando a gente tem dados que tem mais de uma moda, então é interessante utilizar a moda. Em outros casos, a média e a mediana são mais interessantes. A mediana é a medida de tendência central mais robusta que temos, porque ela não é influenciada por valores extremos. Então, se tivermos um valor muito alto ou muito baixo, não afeta a mediana porque ela é o ponto que está no meio. Então, ela não é influenciada por valores mínimos ou máximos. E assim, ela representa muito bem os valores com
um valor central próximo onde a maioria dos números estão concentrados. Então, aqui terminamos a nossa aula de medidas de posição. Até a nossa próxima aula.